Aula News. Boa noite, sou Milton Gonçalves e estamos começando mais um Sala de Aula News. Em Caxias do Sul, 20 horas e 30 minutos, 17 graus, umidade relativa do ar 70%. Eu sou Vitor Sokol, estamos ao vivo no YouTube pela Free Speech TV. O link está disponível no Twitter e na página da Free Speech no Facebook. Vamos conferir agora as principais notícias de hoje. Homem é executado e mulher é ferida a tiros no bairro Diamantino, em Caxias do Sul. Brigada Militar prende 3 indivíduos por tráfico e posse de armas na zona sul de Caxias. Estudo da Fundação Getúlio Vargas relata a pior década da história da economia brasileira em 120 anos. Sobe para 5 o número de casos de H1N1 na Serra. Oficina de Arte, Direitos Humanos e Intervenção Urbana ocorre a partir de hoje no Instituto Estadual Cristóvão de Mendonça. Serra tem 4 mortes em acidentes no feriadão de Corpus Christi. E lembrando que hoje teremos a participação do vice-reitor da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, que irá falar sobre os cortes de verbas realizados nas universidades federais. Estamos ao vivo direto do estúdio da Free Speech Rádio. Para quem quiser participar, pode nos enviar sua mensagem pelo WhatsApp 996857370 ou pelo Twitter, @FreeSpeechUX. Seguimos com as notícias, Milton. José Valdecir da Silva, de 23 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado em Caxias do Sul. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite, próximo à rua Vanderli Padilha Pescador, no bairro Diamantino. Junto com ele estava sua mulher, Marcela Rezende, de 18 anos, que foi atingida com um tiro na perna. Ela foi socorrida para o atendimento na UPA Zona Norte. Uma criança que estaria no colo da jovem na hora do ataque não foi atingida. Segundo testemunhas, os responsáveis foram indivíduos que tripulavam um veículo não identificado e passaram atirando. O homem morreu na hora. Este é o terceiro caso de morte violenta em Caxias do Sul neste mês, igualando as ocorrências de todo o mês de maio. O total chega a 37 mortes nesse semestre. A Brigada Militar de Caxias prendeu na noite de sábado 13 indivíduos acusados de tráfico de drogas. Conforme as informações dos policiais, por volta das 8h30 da noite, o setor de inteligência da Brigada Militar repassou a informação de que indivíduos em um veículo Duster teriam deixado um Honda Civic em ocorrência de roubo em uma garagem. Em seguida, se deslocaram com a Duster sentido Zona Sul. Uma viatura do Comando de Operações Especiais avistaram a caminhonete e, durante a abordagem, encontraram com os ocupantes armas, dinheiro e drogas, além das chaves do veículo Civic. Mais tarde, a guarnição da Brigada Militar se deslocou até uma casa no bairro São Caetano, onde foi encontrada uma metralhadora artesanal, uma espingarda calibre 36, munições, além de um aparelho bloqueador de sinal e 2 rádios na frequência da brigada. Os 3 indivíduos foram presos em flagrante e encaminhados à central de polícia e em seguida recolhidos para o presídio. E a estagnação da economia mantém a renda atual do brasileiro em patamar inferior ao do ano de 2014. De acordo com um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o crescimento médio anual do Brasil será de 0,9% entre 2011 e 2020. No ano de 2018, o país cresceu 1,1%, mas o ritmo caiu neste ano. O principal problema econômico são as contas públicas. A crise fiscal suporta uma dívida de quase 80% do produto interno bruto. Estudiosos da Fundação Getúlio Vargas ressaltam que a aprovação da reforma da Previdência pode sinalizar em direção à solução dessa crise, mas não garante grandes taxas de crescimento. Os profundos problemas de produtividade e a complexa carga tributária atrapalham os negócios. Um estudo da instituição independente do Estado aponta que déficit fiscal só deverá ser eliminado em 2023. Para atrair investimentos, é necessária uma ampla agenda de medidas para simplificar a vida de empresários do setor produtivo. Vamos agora ao vivo com a previsão do tempo com o repórter Alex Paz. Fala aí, Alex, por onde você anda? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Milton. Eu me encontro aqui na frente do ACUT da Universidade de Caxias do Sul e chego aqui para conferir a previsão do tempo para esta semana. A terça-feira promete ser ensolarada em grande parte do dia em Caxias e região. Porém, a chuva poderá chegar ao final da tarde, fazendo com que a temperatura caia até a noite.
máxima de 22 graus e mínima de 9. Já para quarta-feira, a temperatura não será muito diferente, com previsão de dia ensolarado em grande parte do dia e a chuva também no final da tarde. Para quinta e sexta-feira, deveremos ter um clima muito ameno, típico do inverno. Na madrugada de quinta para sexta, a temperatura chegará na casa dos 3 graus. Porém, no final de semana, o sol deve voltar ao decorrer do dia. O sábado e domingo promete uma temperatura agradável, com a temperatura variando com mínima de 17 graus e máxima de 24, com risco de chuva somente no final do dia. Eram essas informações da meteorologia para essa semana. Volto com vocês aí do estúdio, Milton Gonçalves e Vitor Socorro. Valeu, Alex, pela previsão do tempo. Seguimos com as notícias. 4 municípios da Serra têm casos confirmados de gripe H1N1 neste ano. Bento Gonçalves teve 2 pacientes internados em função da doença até o dia 15, conforme o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. As outras cidades com registro são Caxias do Sul, São Marcos e Nova Araçá, com um caso cada uma. O número aumentou em relação ao fim de maio, quando eram 3 registros. Além disso, neste ano, o morador de Veranópolis também foi internado com síndrome respiratória aguda grave por causa do vírus H3N2. Apesar do agravamento da doença, nenhuma morte foi causada pelo vírus da gripe na região. O Festival de Danças de Forqueta ocorre nos dias 29 e 30 de junho, com a apresentação de 22 grupos de dança. Entre as atrações estão as meninas do estileto Sexy Hells, que é o primeiro grupo caxiense de dança independente com uma mistura de técnicas de street dance, jazz, balé e ritmos latinos. A entrada é franca. Nessa semana, nos dias 24, 25 e 26 de junho, também acontece a Oficina de Arte, Direitos Humanos e Intervenção Urbana. A atividade ocorre a partir das 18 horas e 30 minutos, no Instituto Estadual Cristóvão de Mendonça. A aula é para expressar a arte das ruas através da linguagem do lambe-lambe. A oficina é gratuita. E no sábado, dia 29, acontece o show Boêmios, no UX Teatro. O cantor João de Almeida Neto irá interpretar clássicos do rei do rádio, Nelson Gonçalves. O repertório terá alguns sucessos românticos, como A Volta do Boêmio, Meu Vício é Você, Normalista e Hoje Quem Paga Sou Eu. A apresentação se inicia às 8 horas da noite e os ingressos custam de R$ 35 a R$ 100 e estão à venda no site blueticket.com.br. O feriadão de Corpus Christi foi violento no trânsito na Serra Gaúcha. A região contabilizou até o sábado 3 acidentes com 4 mortes. Na noite de sexta-feira, em Nova Prata, Volmir Lúcio Godinho, 47 anos, morreu depois de colidir o Escort que dirigia contra outro carro. No Vectra envolvido neste mesmo acidente estava um homem de 40 anos, um jovem de 17 anos e uma mulher de 30 anos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a primeira avaliação é de que os ferimentos não foram graves. O Hospital São João Batista, para onde foram socorridos, não repassa informações. Também na sexta-feira, outro acidente com morte aconteceu na RS 122 em Farroupilha. Vanderlei Lucas Reisen, 40 anos, que dirigia um caminhão, morreu depois de perder o controle do veículo e colidir em uma árvore, de acordo com um grupo rodoviário. O acidente aconteceu no quilômetro 49, próximo à chamada Curva da Morte, em direção a São Vendelino. O passageiro do caminhão, Bruno Rodrigues da Silva, de 26 anos, foi socorrido ao Hospital São Carlos e liberado ainda na sexta-feira. Ele sofreu ferimento em um braço. Ainda no primeiro dia do feriadão, na quinta-feira, 2 pessoas morreram em outro acidente na BR-116 em Vacaria. Flávio Berlando Nunes, 59 anos, chegou a ser socorrido depois de ficar preso nas ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era motorista de um Peugeot 208, em que também estavam outras 3 passageiras. Na hora, morreu Salete Terezinha Dares Nunes, de 62 anos. As outras vítimas já receberam alta hospitalar. O acidente envolveu ainda um caminhão e uma motocicleta. São 20 horas e 41 minutos. Vamos ouvir agora o vice-reitor da FURG, Universidade Federal do Rio Grande, Danilo Giroldo, que irá falar sobre o contingenciamento aplicado pelo governo às universidades federais. Boa noite, Danilo. Boa noite, Milton. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes da Rádio Free Speech. Me coloco à disposição para responder os questionamentos de vocês. Bom, primeiramente, Danilo, gostaríamos que tu explicasse um pouco para a gente, para os ouvintes, sobre esse contingenciamento que o governo federal aplica neste momento, que é um momento conturbado do país, é um momento de transição de governo. Estamos agora completando 6 meses do governo Bolsonaro. Gostaríamos que tu explanasse um pouco sobre esse assunto, esse contingenciamento, esse corte de verbas de 30%, quão
ele afeta a Universidade Federal do Rio Grande, a FURG? Bom, Milton, eu vou tentar te resumir aqui em alguns blocos, né, essa situação aqui, como que ela está incidindo na FURG, tá? A primeira coisa que a gente sempre esclarece quando fala desse assunto é que são duas figuras de restrição orçamentária que estão atuando hoje nos orçamentos das universidades federais, tá? Uma coisa é o contingenciamento e a outra coisa é o bloqueio, tá? O contingenciamento é uma figura de restrição orçamentária que nós já estamos acostumados a lidar. Ela vem acontecendo desde 2014, 2015, pelo menos, que a gente vem enfrentando esse tipo de restrição orçamentária. Então, ou seja, você enxerga o teu orçamento anual todo. Então, tudo que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano anterior, você vai nos sistemas e você consegue enxergá-lo todo ele, né? E aí o governo vai concedendo autorizações para que você possa empenhar esse recurso, utilizar esse recurso durante o ano, né? Então eles vão liberando percentuais que a universidade fica autorizada a empenhar, aí utilizando, mas você enxerga todo esse orçamento. Essa liberação ela vai ocorrendo paulatinamente durante o ano, conforme o governo vai arrecadando os recursos, as receitas vão entrando no caixa único do Tesouro Nacional, e aí o governo então vai liberando esses percentuais de utilização de empenho, tanto de custeio, que é o recurso que nós usamos para manutenção da universidade, como de capital, que são os recursos para aquisição de equipamentos, obras e investimentos, né? Então essa figura, ela esse ano foi novamente lançada. Então, inicialmente nós tivemos no ano liberados apenas 40% do recurso de custeio para utilizar e somente 10% do recurso de capital. Então a situação das obras, ela é bastante crítica, porque nós já tivemos avanço de utilização desse recurso superior a 40%, né? Nós já estamos em junho, então quando virou junho, nós não tínhamos dinheiro algum mais para pagar as contas do mês, para pagar as nossas terceirizações, para pagar os contratos que a universidade tem de prestação de serviços, para pagar as notas que vão entrando do avanço das obras. Então, essa é a figura do contingenciamento. Nós tínhamos apenas 40% para utilizar do custeio e 10% do capital. Quando virou junho, a situação ficou insustentável, o governo então liberou mais 10% de recurso de custeio para que a gente pudesse, então, honrar os compromissos de junho, e com isso nós conseguimos pagar nossas contas de luz, nossas contas de águas e as empresas terceirizadas, tá? Julho, nós já não temos mais dinheiro, nós precisamos que esse recurso seja, então, descontingenciado. Sobre esse contingenciamento, ainda incidiu a segunda figura do bloqueio de restrição orçamentária, que é o bloqueio, tá? Então, além de ter apenas 40% do recurso anual liberado para usar, o governo ainda bloqueou 30%, tá? Então essa figura do bloqueio, ela nunca tinha ocorrido, né? Isso é uma coisa absolutamente nova. E embora o governo venha tratando como um tipo de contingenciamento, ele considera isso porque ele diz ser temporário, que pode voltar a qualquer momento, conforme a receita do governo federal aumente, mas o fato é que nós não enxergamos mais esse recurso. Esses 30% foram retirados do nosso orçamento anual aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. Então é uma coisa muito mais drástica. Então, se você soma o contingenciamento e o bloqueio, nós temos, de tudo que nós tínhamos planejado para esse ano, só mais 20% para ser utilizado, tá? Então, o governo já liberou 50% dos recursos anuais para que a gente use, e se o bloqueio continuar incidindo, nós só temos mais 20% desse recurso, tá? Porque 30% então foi bloqueado. Só que esse 30% ele ainda incide de forma diferente nas várias rubricas do orçamento, né? Então tiveram alguns recursos próprios que a universidade arrecada, recursos da assistência estudantil, que compõe um programa específico regulado por decreto, que é o PNAES. Esses não tiveram bloqueio, só o contingenciamento. Então, o bloqueio total sobre os recursos que nós temos efetivamente para manter a universidade, ele foi de quase 40%, ele foi de praticamente 37%. Né? Então, você imagina o teu orçamento anual, né? Soma todos os salários que você ganha por mês, imagine que você tenha 40% desses salários cortados, né? Como é que você vai poder pagar o aluguel, como é que você vai pagar as suas contas que você tem projetadas mês a mês até o final do ano? Isso é absolutamente inviável, né? Infelizmente, o governo federal vem dizendo que essa restrição, ela não é de 30% ou 40%, como eu te falei, ela é de 3,5%, 3%. Então, isso é uma desonestidade com a população.
né? Isso é distorcer completamente os dados, né? Porque para chegar a esse percentual de 3,5%, se usa os recursos não discricionários, aqueles que a gente não tem a possibilidade de utilizar, que é o recurso de folha de pagamento. Então, eu não tenho como tirar recurso dos salários dos servidores para pagar conta de luz, né? Isso é totalmente impossível de ser feito. Os sistemas não permitem, isso é inviável. Então, são recursos diferentes. Então, quando o governo vem dizer que não, esse corte ele é só de 3,5%, ele está tentando minimizar uma situação que é gravíssima. Se o governo não desbloquear esses recursos, e até agora não desbloqueou, né, a universidade não tem recurso algum mais para honrar os seus compromissos a partir de setembro, né? Em agosto vai terminar o nosso dinheiro. Chegamos ao final da primeira parte da entrevista com o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo. Agora são 20 horas e 46 minutos. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, seu itinerário está sendo calculado a 100 metros via a esquerda, direita. Ah, te peguei. Cruzamento perigoso. Ih, passou. Recalculando. Deixa eu falar. Espera aí. Não fica bravo comigo, vai. O álcool desorienta você. Se for dirigir, não beba. Uma campanha Vida Urgente. Fundação Tiago Gonzaga. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Boa tarde. O senhor de novo? Vai querer o de sempre? Oi, eu queria um combo com Pink Floyd, Roberto Carlos e Raça Negra. Pra você, temos o especial da casa, o Mistura Fina. Tem tudo isso e muito mais, com refil grátis de Mamonas Assassinas. Mistura Fina. Os pedidos da audiência juntos e misturados. Toda sexta, no Combo Free Speech. Você está ouvindo Sala de Aula News. E é isso aí, começamos nosso segundo bloco com a parte final da entrevista com o vice-reitor da FURG, Danilo Giroldo, que nos explica um pouco mais sobre o corte de verbas nas universidades federais. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube pela Free Speech TV. O link está disponível no Twitter e na página da Free Speech no Facebook. Quanto a esse percentual de 30%, ele equivale realmente a quanto da verba destinada à universidade? Em termos gerais, qual o exato valor que ele se refere para a FURG? Em valores absolutos, né, nós temos aí cerca de 40 milhões, né, de todo o orçamento, de todas as rubricas, que são aqueles que a gente tem realmente para manter a universidade, para pagar os recursos de bolsa dos estudantes, os programas acadêmicos, os recursos das unidades acadêmicas, as terceirizações, conta de luz, água. Esse recurso todo ele é da ordem de 40 milhões. E nós tivemos, então, um bloqueio da ordem de 16 milhões. Então, sintetizando, se o governo não descontingenciar mais nenhum percentual desse dinheiro, nós temos só autorização para gastar 50% do recurso anual, mês que vem nós já não temos dinheiro para pagar nossa conta de luz e honrar nossos contratos. Se ele descontingenciar e chegar até o limite do bloqueio, ou seja, se ele liberar 70% do orçamento, nós temos recursos até agosto. Setembro nós já não temos mais dinheiro. Prever o que vai acontecer a partir disso, se isso vai incidir em encerrar atividades ou não, é muito difícil. Nós já estamos abrindo negociações com a CE para preventivamente evitar algum corte, porque nós vamos fazer o possível para manter a universidade aberta, né? Agora, o caos administrativo que isso vai gerar com os mais de 50, 60 contratos que nós temos de prestação de serviços e tudo que é contratado para manter a universidade, se nós não tivermos dinheiro para honrar esses compromissos, nós entramos num caos administrativo. É impossível manter a universidade por 4 meses sem pagar nenhuma conta, né? Então é muito difícil de prever essa situação. A gente só pode dizer que ela é muito drástica, né? Nós vamos fazer o possível para manter a universidade aberta, mas pode ter certeza que todo o sistema federal de ensino superior vai entrar num verdadeiro caos administrativo que é muito, muito, muito preocupante.
Como já sabemos, o contingenciamento já vinha ocorrendo de alguns anos para cá. Mas tu acredita que no atual governo, da forma como está sendo imposto, tem uma motivação ideológica política? Sobre as motivações do bloqueio, né, que a gente não tem chamado de corte, porque efetivamente ele saiu do orçamento, né, se ele vai voltar ou não, a gente não tem nenhuma segurança que isso vai acontecer, então objetivamente ele é um corte porque nós não enxergamos mais esse dinheiro nos nossos sistemas. As motivações disso, né, é muito estranho, porque nós já temos a figura do descontingenciamento atuando mês a mês, limitando os nossos gastos. Não tem nem por que bloquear, restringir o recurso lá de outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então isso realmente é algo que chama muito a atenção. Por que fazer isso nesse momento, se nós já temos o contingenciamento incidindo mês a mês, né? É bastante estranho realmente essa figura, por isso que ela nunca foi usada por nenhum outro governo. É bastante esquisito que isso tenha aparecido dessa forma, não tem nenhuma justificativa para que isso tenha incidido dessa forma que não seja uma verdadeira ameaça, né, ao funcionamento das universidades, né? Então isso nos preocupa muito. A gente não vê do governo federal, infelizmente até o momento, nenhum programa que vise o desenvolvimento do ensino no nosso país. Os desafios da educação do país são imensos, né? As metas do Plano Nacional de Educação são imensas e a gente não vê nada disso. A gente vê, infelizmente, só discursos que chegam a ser constrangedores, vídeos constrangedores, debochando muitas vezes da situação das universidades federais, e é muito triste você ver o ministro da Educação falando isso. É muito triste ter que ter precisar um reitor ou um vice-reitor ir a público para esclarecer uma informação passada de forma distorcida pelo ministro da Educação, né? É triste você ter que ir defender um direito tão básico que é o direito da educação. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Todos nós sabíamos que seria um ano difícil, porque todo mundo tem a consciência da crise fiscal que o país está vivendo. E todo mundo sabe que é necessário que ocorra a restrição orçamentária, que ocorra uma maior dificuldade, enfim, de manutenção. Mas o que nós estamos vivendo é algo impensável, né? Você ser ofendido pelo mandatário geral maior da nação, você ser ofendido pelo ministro da Educação é algo que ninguém imaginou, né? Ninguém imaginou ter que vir a público desmentir o presidente da República, que diz que as universidades federais, né, ou públicas não fazem pesquisa, né? No sistema federal é o sistema mais robusto em termos de pesquisa. Nós temos muitas universidades privadas qualificadas, como a UX, né, e todo o sistema comunitário aqui do Rio Grande do Sul, o sistema PUC no Brasil todo, enfim, um conjunto grande de universidades privadas altamente qualificadas, mas o sistema público é responsável por mais de 90% da produção científica nacional, e você assistir o seu presidente da República dizer que a universidade pública não faz pesquisa é algo realmente muito triste, né? Então, Danilo, para encerrar, vocês receberam apoio de algum deputado ou senador do estado ou até mesmo do país que se dispôs a lutar para que não ocorram os cortes planejados pelo governo federal? Ou essa luta é uma luta isolada? Quem está apoiando essa causa? Finalmente, sobre os apoios, né? Então a gente tem recebido muito apoio, felizmente, toda a sociedade, né? Todos os atos de mobilização que os sindicatos e associações puxaram, todas as audiências públicas que as reitorias têm participado, eles têm sido a sociedade está muito bem representada, a sociedade tem se manifestado em defesa das universidades públicas, né? E, logicamente, todos os entes legislativos, né, inclusive executivos também, têm manifestado irrestrito apoio e a importância de que sejam suspensos esses bloqueios, né? E aí está concluída a entrevista. Agradecemos a participação do vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande, Danilo Giroldo, que abordou esse tema bastante delicado e ainda muito presente. Mas enquanto nada é definido, bola pra frente, vamos às manchetes deste segundo bloco. Possível fim do monopólio no transporte público de Caxias do Sul é assunto discutido no governo de Daniel Guerra. Caxias se classifica nos pênaltis contra o Avenida e enfrenta o Cianorte nas oitavas de final da Série D. Brasil vence Peru e se classifica às quartas de final da Copa América no masculino. Seleção feminina faz jogo equilibrado com a França, mas perde na prorrogação. Para quem quiser participar, pode nos enviar sua mensagem pelo WhatsApp 996857370 ou pelo Twitter, @FreeSpeechUX.
A Prefeitura de Caxias do Sul deve anunciar o edital de licitações do transporte coletivo até setembro deste ano. O prefeito Daniel Guerra quer 2 empresas de transporte coletivo operando até 2020. O contrato entre a Prefeitura e a Aviação Santa Teresa, mais conhecida como Visat, termina no meio do ano que vem. Entre os modelos de licitações estudados pelo governo municipal estão os das concessões de capitais como Porto Alegre e Curitiba. O novo processo licitatório deve exigir o mesmo número de linhas e veículos para ambas as empresas que estiverem operando, com divisão de bacias operacionais como leste, oeste ou norte e sul. Além disso, o acompanhamento dos ônibus por GPS e o sistema de bilhetagem eletrônica na venda de passagens estão entre as mudanças citadas pela Secretaria de Trânsito. Para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, Eloy Frisso, a operação de serviço ao modelo de 2 bacias não configura a quebra do monopólio. Segundo ele, isso só acontece se 2 empresas disputam a mesma linha de ônibus. Caso contrário, só encareceria o transporte devido à necessidade de criação de mais estruturas e administração, garagens e oficinas. Na tarde deste domingo, o Caxias garantiu a classificação à próxima fase da Série D. Atuando diante do Avenida no estádio dos Eucaliptos, a equipe grená teve muita dificuldade de se impor durante a partida e sofreu com ataques perigosos do time de Santa Cruz do Sul. O empate em 0-0 persistiu até o final, levando a decisão para as penalidades. Wagner, Leilson, Eduardo Diniz, Michel, Thiago Salles e Márcio Jonathan converteram as cobranças para ser Caxias, enquanto o meia Rafael Gava desperdiçou a sua. O goleiro Li defendeu as penalidades de Davi Lopes e Bindé, garantindo a vitória do Caxias por 6-5. Com a classificação, o Caxias enfrentará o Cianorte nas oitavas de final. Os gaúchos e paranaenses já haviam se encontrado na primeira fase da competição, com 1 vitória para cada lado. Por ter pior campanha, a equipe grená inicia a disputa no estádio Centenário e decide a vaga no estádio Albino Turbay, em Cianorte. Já o Juventude volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro da Série C somente na segunda-feira, dia 1º, diante da Luverdense. A partida ocorre no estádio Alfredo Jaconi, às 8 horas da noite. A equipe alviverde tentará a sua recuperação no campeonato após sofrer goleada de 4-1 para o Ipiranga, em Erechim, na última semana. A próxima rodada é marcada por ser o início do retorno. Para o confronto diante do Mato Grossenses, a equipe alviverde não contará com 2 atletas, já que o lateral direito Vidal e o zagueiro Sidmar estão suspensos. A tendência é de que Lucas Mota e Diego Ivo sejam os substitutos. O centroavante Brian Rodrigues, que cumpriu suspensão diante do Ipiranga, volta a ficar à disposição. Fora das 4 linhas, o Juventude segue atento ao mercado para o setor ofensivo. A direção procura mais um centroavante de ofício para o elenco, mas ainda esbarra na questão financeira dos nomes especulados. A seleção brasileira masculina entrou em campo neste sábado na Arena Corinthians e confirmou a classificação às quartas de final da Copa América. Com gols de Casemiro, Roberto Firmino, Everton Cebolinha, Daniel Alves e William, a seleção goleou a equipe do Peru por 5-0. Com amplo domínio na partida, o time de Tite realizou a sua melhor exibição na competição e se isolou na primeira colocação do Grupo A com 7 pontos. Agora, a seleção aguarda o término da rodada para saber quem enfrentará na próxima fase. Chile, Uruguai e Equador e Japão fecham a fase de grupos nesta noite. Para o próximo jogo, o técnico Tite não poderá contar com o volante Casemiro, suspenso. Fernandinho, recuperado de lesão, deve ser o substituto. Na etapa seguinte, o Brasil poderá enfrentar o Catar ou o Japão. O jogo das quartas de final irá ocorrer nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Já a seleção feminina não alcançou a tão sonhada classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. O confronto contra a França, favorita e donas da casa, foi muito equilibrado e com chances para ambos os lados, surpreendendo, de certa forma, as francesas, que esperavam uma partida mais controlada. Galvin abriu o placar para a França e Thaísa empatou a partida para o Brasil. Ambos os gols saíram na segunda etapa. Com certa dificuldade para criar, mas sólida na defesa, a seleção brasileira conseguiu levar a partida para a prorrogação, mas Henry anotou um novo gol para as donas da casa, eliminando o Brasil na competição. Destaque no final da partida foi para a entrevista de Marta, maior artilheira das Copas do Mundo.
A atleta brasileira, emocionada, pediu a todos que o apoio da seleção feminina não se limite apenas à Copa do Mundo, mas que a população siga incentivando o esporte. Vamos agora ao comentário esportivo ao vivo com Greta Camassola aqui no estúdio. Boa noite, Greta. E aí, como foi o final de semana do esporte? Boa noite, Vitor. Boa noite, Milton. Então, para a seleção feminina foi triste. A Marta fez a declaração dela no final do jogo e a gente pede, né, que a população siga acompanhando o esporte, o futebol feminino. E em relação à seleção masculina, fica aquela pergunta. E aí, será que a seleção fica melhor sem o Neymar ou não? No meu ponto de vista, estão jogando um pouco melhor, sem o fama de cai-cai que o Neymar tem, né, no mundo do futebol. Mas também vale lembrar, aqui do Rio Grande do Sul, que o Brasil de Farroupilha está tentando subir para a divisão de acesso e eles empataram contra o Santo Ângelo lá nas regiões das Missões. Mas nada ficou definido, né, entre o time da Serra, que ele empatou com 1-1 com o time. E aí, no próximo jogo, a decisão acontece domingo que vem, dia 1º de julho, às 3 horas da tarde, lá no Estádio das Castanheiras. O Brasil, para se classificar, precisa empatar por 0-0, ou, se o jogo ficar por 1-1, vai para os pênaltis. E também o empate com o maior número de gols classifica o Santo Ângelo. Então, aí fica a torcida aqui do pessoal da região para o Brasil se classificar, que sempre tenta chegar na final e acaba nadando e morre na praia. E aí fica o nosso apoio à torcida do Brasil de Farroupilha e ao time. Acho que por hoje era isso do comentário. Fica aí qualquer coisa. Algumas dúvidas podemos tirar mais tarde. Isso aí, valeu, Greta. Obrigado pela análise esportiva dessa semana. E por hoje era isso. Chegamos ao final de mais uma edição do Sala de Aula News. Confira o programa na íntegra no site da freespeech.com.br. E até mais!